barco Rabelo é uma embarcação típica do Rio Douro que durante muitos anos teve um papel preponderante no transporte do famoso vinho do Porto desde o coração do Douro até Vila Nova de Gaia. A falta de construção e começo da utilização da embarcação dissipou-se com o tempo, mas antes da criação de estradas e caminhos de ferro, as remotas quintas do Alto Douro apenas eram acessíveis por via fluvial. Quintas essas que não podiam ficar esquecidas pelo delicioso e incomparável vinho do Porto que produziam e que irrefutavelmente tinha de ser mostrado ao mundo. Pela localização das vinhas, era a partir da cidade do Porto que o vinho se comercializava, pois era aí que as pipas de vinho chegavam, transportadas ao longo do Douro pelos barcos rabelos. A primeira menção oficial aos barcos foi em 1792, quando a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro publicou alvarás vulgarmente conhecidos por leis da Companhia, que determinavam informações importantes tanto acerca do barco, como limites de carga e horas de navegação, como dos seus tripulantes. A embarcação é uma obra-prima da época. Pequenos barcos de madeira, resistentes às tenebrosas e revoltas águas do rio de montanha, que na altura era muito tempestuoso. Foi desenhado para conseguir sobreviver às correntes, refletindo-se uma facilidade relativa na descida pela navegação a favor das correntes e numa grande dificuldade na subida, por esse mesmo motivo. Era necessário uma grande força braçal e animal em certas zonas do percurso, onde homens e animais puxavam cordas atadas aos barcos ou remavam com grandes remos característicos para ajudar na subida. Hoje, tal já não acontece pelas barragens existentes e pela motorização dos barcos. Tem um tamanho compreendido entre os 19 e 23 metros de comprimento e cerca de 4,5 metros de boca, seção transversal. Não possui quilha, uma peça estrutural do casco, tendo-se transformado num barco com fundo chato, ou seja, um fundo plano. Tem uma vela quadrada feita de linho e leme e é construído com tábuas de madeira sobrepostas, provenientes do arvoredo da região, do eucalipto principalmente. O nome Rabelo surge precisamente pela arquitetura do barco, pela sua estrutura com aparência de um rabo, no sentido de cauda. A construção era feita por etapas, culminando com a junção de todas as peças em praias e atirando a embarcação para o rio após um curto período de tempo. Podia transportar de 40 a 100 pipas de vinho, os maiores, acompanhadas por uma tripulação que variava entre os 6 e os 12 homens. Devido às impiedosas águas e excesso de peso, foram muitas as vidas perdidas neste rio, quando os barcos naufragavam, como é o caso do famoso Barão de Forrester, tão importante para a região. Em 1887, com a construção da primeira via ferroviária de interseção no Douro, a utilização do barco Rabelo foi diminuída e estima-se que em 1971 realizou a sua última viagem. Atualmente tem uma função unicamente turística, realizando viagens de curta distância com esse fim. O barco Rabelo faz parte da tradição da região do Douro.